Então, hoje eu vou falar sobre uma dor de quem quer ler, que é a vontade de ler mais em menos tempo. Chama a mãe aí, amor, pra participar da live. Laís tá mandando chamar ela. Mãe faz muito alvoroço lá. Então, quem deseja ler mais em menos tempo precisa de algumas técnicas. E hoje eu vou falar sobre como implementar essas técnicas para aumentar a velocidade da sua leitura. A leitura, por ela ser uma atividade cognitiva, ela, como qualquer outra, pode ser melhorada se ela for praticada. É uma atividade cognitiva como qualquer outra que dá para melhorar. Todo mundo pode ser beneficiado com uma leitura mais rápida, mesmo se você não lê ficção e tal, você pode melhorar nos seus estudos, por exemplo. Então, como eu acredito que qualquer pessoa pode ler mais rápido, se ela mesma acreditar e tirar um tempinho sempre para ler, eu acredito sim que dá para melhorar a leitura. Eu mesmo, antes de eu começar a técnica de palavras por minuto, saber quantas palavras eu leio por minuto, ai meu Deus, e utilizar o guia visual. E aí, pessoal que tá entrando, Isabela, Elisângela. Antes de eu utilizar o guia visual, que é uma técnica que eu vou falar aqui, eu lia 192 palavras por minuto e depois, utilizando o guia visual, eu passei a ler 280 palavras por minuto. Então, para você ser capaz de ler mais livros em menos tempo, absorver mais conhecimento, só quem já teve a vida transformada por um livro bom sabe que ler mais é importante. Se um livro teve um poder transformador assim, então, se você ler mais e poder ler mais, vai ser mais poder transformador em sua vida. E quem não tem interesse em ler ficção e tal, pode colher os benefícios também nos estudos. Todo mundo precisa estudar um pouco alguma coisa em alguma área. Então, a leitura mais rápida pode melhorar para qualquer pessoa. Quem ainda não me segue, não é inscrito no meu canal, eu convido vocês para ir lá conhecer no YouTube. Vamos falar sobre os problemas que te impedem de ler mais rápido. Um problema muito comum é um retorno durante a leitura. Você está lá lendo o seu livro e perde alguma coisa, aí você volta. É tipo você assistir um filme com uma pessoa que nunca entende. E aí a pessoa fala, volta um pouquinho que eu não entendi o que falou. Ah, volta um pouquinho, não sei o que. E aí fica sempre voltando, o filme fica cansativo, fica chato. Então, esse hábito de a pessoa estar sempre voltando, sempre dispersando, sempre perdendo a atenção na leitura, é prejudicial também. O que pode levar a esses retornos constantes é o seguinte: você está lendo devagar demais. Quando você está dirigindo um carro e o carro está muito devagar, a chance de você se distrair, de você não prestar atenção é muito maior do que se você estiver dirigindo mais rápido. Então, dependendo da velocidade que você tiver, se você tiver mais rápido, é até melhor. Oi, Ricardo. Então, quando você está lendo mais rápido, a sua concentração é melhor. Por isso que eu falo para você tentar ler um pouco mais rápido. Tente sempre. Você não deve subvocalizar. O que é subvocalizar? É você ler as palavras em voz alta. Planejamento organizado, a cristalização do desejo em ação. Isso é ruim. Meu computador aqui. Isso é ruim porque a gente pensa mais rápido do que fala. Então, se você pensa mais rápido do que fala e lê em voz alta, você vai atrasar a sua leitura. Então, é melhor ler só com a cabeça mesmo. Não faça subvocalização, que isso pode atrasar a sua leitura.
Isso não é legal. Quando você lê de forma mais lenta, o cérebro fica ocioso. É por isso que você se dispersa, tá lá na frente e percebe, ai meu Deus, estava pensando em outra coisa e tal. Porque você estava lendo de forma mais lenta. Se você se forçar a ler um pouco mais rápido, o seu cérebro vai pegar aquilo como uma atividade que precisa de atenção. Não dá para desfocar. Então é muito bom você tentar ler um pouco mais rápido, assim, sem técnica mesmo. Só de você se forçar a ler um pouco mais rápido já vai te forçar a ter mais atenção naquilo que você está fazendo. E outro problema na leitura rápida é a falha na alfabetização. Quando você tem alguma falha na alfabetização, não aprendeu direito as questões do vocabulário, falha de ritmo, você não sabe ler pausadamente, corretamente, os sinais de pontuação. Oi, mãe. Quando você não sabe ler corretamente os sinais de pontuação, isso pode ser um empecilho também na sua leitura. Então, nesse caso, quando você não foi alfabetizado corretamente, não aprendeu a interpretar da melhor forma possível os sinais de pontuação, eu aconselho que você ouça um livro enquanto você lê. Essa técnica eu aconselho sempre, por vários motivos. Mas se você ouvir um livro enquanto você lê o livro, se você tiver essas falhas de alfabetização, de vocabulário e tal, elas vão ser minimizadas. Esse livro aqui, por exemplo, que eu tô lendo atualmente, eu poderia ouvir ele e ler ao mesmo tempo, de preferência numa velocidade um pouco mais acelerada, porque como eu falei antes, a subvocalização ela demora mais do que você ler só correndo o olho. Então, se você coloca o audiobook na velocidade acelerada, vai ficar mais ou menos o mesmo tempo de leitura que se você estivesse lendo sem ouvir nada. Então, é uma técnica que eu recomendo. Você precisa acreditar que é possível ler mais rápido. Por exemplo, uma pessoa comum, um adulto comum com um bom grau de escolaridade, ele lê por volta de 180 a 200 palavras por minuto. Só que um bom datilógrafo, antigamente, quando existia a datilografia, era muito comum um bom datilógrafo digitar 500 palavras por minuto. Então, se um bom datilógrafo tem a capacidade de digitar e ler, porque quando ele está digitando, ele está lendo. Então, se um bom datilógrafo tem a capacidade de digitar e ler 500 palavras por minuto, você também pode aprender a ler 500 palavras por minuto. Damares, daqui a pouco eu vou focar nas perguntas, tá bom? Para você testar as palavras por minuto, eu fiz dessa forma. Eu peguei um livro, esse livro, e eu escolhi uma parte, uma passagem. Aí eu contei as linhas cheias. Eu contei as linhas cheias do livro. Por exemplo, aqui é uma linha cheia, aqui é uma linha cheia. E tirei uma média, escolhi 5 linhas de um parágrafo e vi qual a média de palavras que tem nesse livro, que deu 8 palavras. É a média de palavras que tem em cada linha. Aí eu peguei essa média e fui ler. Coloquei um cronômetro de 1 minuto e comecei a leitura. Quando eu fiz isso, eu terminei e vi quantas linhas eu tinha lido. Peguei essa quantidade de linhas e dividi por 8. E aí deu a quantidade de palavras que eu leio por minuto. Dividi não, multipliquei por 8. Peguei a quantidade de linhas, multipliquei por 8, que é a quantidade de palavras em média que tem numa linha, e deu a quantidade de palavras que eu leio por minuto, que foi 192. Não é bom, é normal. Eu leio mais ou menos normal, é mais ou menos a média de todo mundo mesmo. Só que eu implementei uma técnica, que foi a técnica que me fez querer vir falar sobre isso,
que foi a técnica do guia visual. O que é um guia visual? É você utilizar o dedo para marcar onde você está lendo, é você utilizar um marcador de páginas, uma caneta, e você vai usar o guia visual com a mão que não é a sua mão dominante. No caso, como eu sou destra, eu teria que utilizar o guia visual na mão esquerda. E esse guia visual é o seguinte, é você pegar o livro e acompanhar a leitura com o dedo, mas sem encostar, porque fica mais cansativo esse atrito, essa fricção. Então, você vai passar assim, ó, sem tocar, e o seu olho vai correr mais rápido pela linha, entendeu? É uma técnica muito, muito, muito boa. Se você quiser testar o quão boa é essa técnica, você vai fazer dessa forma. Descobrir quantas palavras você lê por minuto, escolhe um livro qualquer, escolhe 5 linhas cheias, que não tem, por exemplo, sem ser linha de início ou linha de final de parágrafo, 5 linhas cheias e tira a média de quantas palavras tem nessas linhas. Aí vai ser mais ou menos a média que esse livro tem de palavras por linhas. E lê por 1 minuto, marca onde você começou, marca onde você parou, pega essa quantidade de linhas que você leu em 1 minuto e multiplica pela média de palavras que tem por linha. Aí você vai saber quantas palavras você lê por minuto. Eu espero que tenha dado para entender, porque parece que ficou um pouco confuso. Mas é isso. Aí eu fiz o teste antes de utilizar o guia visual e depois de utilizar o guia visual, que no meu caso é o dedo mesmo, e senti uma grande diferença. Gente, deu 100 palavras por minuto a mais. Parece banal, mas coloca aí numa escala bem maior, 100 palavras por minuto adianta muito uma leitura. Aí depois que eu comecei a utilizar o guia visual, deu 280 palavras por minuto. Antes era 192, depois do guia visual deu 280. Eu achei essa técnica muito bacana. Outra técnica muito boa que eu acho é você fazer perguntas se for um livro. Laís falou que deu para entender. Então beleza lá. Depois você faz e vê quantas palavras você lê por minuto. Se for um livro mais acadêmico, ou mesmo se não for, é bom você se questionar, fazer algumas perguntas para você entender o que te levou a fazer aquela leitura. Por exemplo, as perguntas prévias recomendadas, não que você vai fazer isso todas as vezes, não que você tenha que decorar essas perguntas, mas assim, se você se perguntar, pode te ajudar a extrair melhor o conteúdo daquele livro. As perguntas são: por que você quer ler esse livro? Então, por exemplo, eu comecei a ler esse livro por causa das recomendações. Pessoas muito importantes tiveram suas vidas transformadas por causa desse livro. Esse livro levou 25 anos de pesquisa para ser escrito pelo Napoleão Hill. Então, esse livro aqui é um compilado que ele fez depois de entrevistar não sei quantos mil pessoas, descobrir o que levaram elas ao sucesso e escrever esse livro. Então, por que eu quero ler esse livro? Porque eu quero entender o que foi que Napoleão descobriu nesses 25 anos de entrevista com pessoas de sucesso que pode levar qualquer pessoa ao sucesso. É por isso que eu, Libna, decidi ler esse livro. Entendeu? Então é sempre bom você se fazer essas perguntas. O que você espera encontrar nele? Eu espero encontrar neste livro fórmulas práticas que eu possa implementar em minha vida e obter resultados práticos. E eu encontrei realmente fórmulas práticas que eu devo fazer todos os dias, que implementando isso não tem como eu não chegar aonde eu quero. Eu realmente encontrei o que eu estava buscando nesse livro. Como você pretende usar essa informação? É outra pergunta. Eu pretendo usar essa informação para me desenvolver, para ser uma pessoa melhor e atingir os meus objetivos e sonhos. É por isso que eu acredito que esse livro tem o que eu estou buscando. O que você pretende fazer com o uso dessas informações?
Minha mãe tá por dentro de Napoleão Hill. Tá ouvindo também, né, meu livro dele? Pois é, o que eu pretendo fazer com o uso dessas informações? Implementar em minha vida. Buscar ser uma pessoa melhor. Buscar seguir os princípios de pessoas de sucesso que atingiram o que eu gostaria de ter na minha vida. O que você ganha lendo esse livro? Na minha opinião, esse livro é a minha segunda Bíblia. Então eu ganho muita coisa lendo ele. E você vai responder essas perguntas que eu falei, que eu vou repetir todas, de forma específica e direcionada para cada livro que você vai ler. Não adianta responder de forma genérica. Qual a informação mais importante nesse livro? Se tratando desse livro especificamente, a informação mais importante para mim que eu achei foi a afirmação de propósito, que é você definir aonde você quer chegar, o que você vai entregar em troca do que você quer, o que você vai fazer, qual o seu plano definido para chegar lá. Para mim, é a informação mais importante desse livro. Então, as perguntas, recapitulando, são: por que você quer ler esse livro? O que você espera encontrar nele? Como você pretende usar essa informação? Quando e onde você pretende fazer o uso dessas informações? O que você ganha lendo esse livro? E qual a informação mais importante nesse livro? E você deve fazer essas perguntas de forma específica e direcionada para cada livro em questão. E a técnica, por fim, mais ou menos importante, é a técnica do mapa mental. Essa técnica eu recomendo para quem está fazendo uma leitura mais focada no estudo. Não sei se vocês já ouviram falar do mapa mental. Eu não sou muito visual, confesso, mas as pessoas que são mais visuais, que elas memorizam mais pela visão, é uma técnica excelente. É você pegar durante a leitura, selecionar as palavras-chave e depois fazer um mapa mental colocando no centro a palavra-chave principal e fazendo germinações de palavras-chave. Eu não tenho nenhum mapa mental aqui por perto, tá guardado, eu não vou pegar. Mas se você nunca ouviu falar, eu também não vou saber te ensinar aqui nessa live, até porque o propósito não é esse. Mas a técnica de mapa mental pode ajudar bastante para quem está fazendo uma leitura de estudo. Agora eu quero falar sobre a minha dica, uma dica muito simples, muito básica, muito fácil de implementar para você ler um livro por semana. Essa dica, ela é muito simples, muito fácil, muito básica, só que tem que ser dita, porque eu sei que você não faz. Que é você escolher um livro, fazer a divisão de páginas pela quantidade de dias que você pretende ler. Vamos supor, para você ler em uma semana. Se você considerar que você vai ler todos os dias, os 7 dias da semana, você coloca a quantidade de páginas, divide por 7. Se você vai ler só até o sábado e vai deixar o domingo, você divide por 6. E se você vai ler só nos dias úteis, você divide por 5. E aí você vai saber a quantidade de páginas que você tem que ler por dia. Essa é uma técnica muito básica, mas ela funciona. Ela funciona demais. Oi, Rayane. Ela funciona mesmo. E se você prefere ouvir um livro, aí essa é mais simples ainda. É você pegar ali um livro de 6 horas, você sabe que você vai precisar ouvir menos de 1 hora por dia para você terminar aquele livro em uma semana. Se é um livro de 7, você vai ouvir 1 hora por dia. Se é um livro de 8, você vai ouvir 1 hora e um pouquinho. Você já usa, Lucas, essa técnica? Qual? A de ouvir o livro ou a de ler o livro? Responde aí. Então, essa de ouvir o livro é muito boa. Muito boa mesmo. Dá para todo mundo, qualquer pessoa que queira consumir um livro por semana pode. Porque, gente, tem muito audiobook gratuito. Muito, muito mesmo, tá? É só você pesquisar aí, você vai encontrar. Não tem segredo não, todo mundo pode ler um livro por semana fácil.
Fácil mesmo. Olha, eu vou dar uma recapitulada no conteúdo e encerrar a live. E responder a pergunta de Damares também. A de dividir a quantidade de páginas pelos dias. Nossa, Lucas, que legal. Essa é uma técnica que eu confesso que comecei a usar recentemente. Mas assim, quando inicio o ano, eu já inicio com o objetivo de ler no mínimo 52 livros, que dá um livro por semana. É ótimo. É muito, muito possível, gente. Não é sacrifício nenhum ler um livro por semana, porque se você não ler, você pode ouvir, então é fácil. Oi, tia Deb. Então, como eu falei, a leitura, ela pode ser melhorada e ela pode ser praticada. A leitura rápida, uma leitura numa velocidade maior. Porque ela é uma atividade cognitiva como outra qualquer. Todos nós podemos ser beneficiados por uma leitura mais rápida, porque a gente estuda, a gente lê, e se a gente ler mais em menos tempo, são mais livros concluídos mais rápido. Então, é ótimo. Eu falei também sobre o fato de que para você ler mais, você pode fazer um beijo pro tio Fê também. Você pode fazer a técnica de palavras por minuto e você pode usar um guia visual, que é super tranquilo. É uma técnica muito básica, parece que não vai mudar nada, mas muda bastante. E essa técnica vale para qualquer tipo de livro, não tem isso não. Os problemas que te impedem de ler rápido. Você ficar retornando sempre, volta e volta e volta e perde a atenção no que você estava fazendo e volta de novo. É tipo aquela pessoa chata que fica toda hora pedindo para voltar ao filme. Não é legal ficar voltando toda hora. O guia visual te ajuda também a não voltar. Como você vai passando o dedo assim, ou o marcador, seja lá o que for, você prende mais naquilo que você tá com o dedo em cima. Se você lê muito devagar, também pode ser um problema, porque você perde o foco. Se você perde o foco, já era. Então, se você tentar ler mais rápido, vai ser igual o caso que eu falei do motorista. O motorista, quando tá andando devagar, é mais fácil ele perder a atenção do que se ele estiver andando mais rápido. E aí, tio Fê. Então, se o motorista tá numa velocidade maior, ele presta mais atenção. E é mais ou menos o mesmo caso. Outro problema é a subvocalização, é você querer ler em voz alta, porque se você lê em voz alta, isso atrasa a sua leitura, considerando que a gente pensa muito mais rápido do que fala. Então, subvocalização também não é bom para você ler rápido. E quando você lê de forma lenta, o cérebro fica ocioso. E quando você acelera a leitura, o cérebro fica mais focado. Quase não sai. Outro problema é a falha na alfabetização. Se você tem uma falha na alfabetização, não aprendeu a vocabulário direito, não aprendeu a interpretar direito os sinais de pontuação, não sabe ler de forma ritmada, aí fica difícil. E eu disse que a técnica boa para isso é audiobooks acompanhando o livro. Se você está ali ouvindo e lendo ao mesmo tempo, você não vai ser corrigido de forma melhor essa falha na sua alfabetização. E aos poucos você vai melhorando. Mas isso é caso raro. Eu acredito que poucas pessoas que eu conheço teve essa falha na alfabetização. A maioria tem uma alfabetização ótima. E outro ponto, uma curiosidade, que eu falei que a maioria dos datilógrafos bons, quando existia datilógrafo, consegue digitar 500 palavras por minuto. E a média de leitura é de 180 a 200 palavras por minuto de uma pessoa com um bom grau de escolaridade normal. Então, se um datilógrafo antigamente conseguia, e aí Jaque, e aí Clara, se um datilógrafo antigamente conseguia digitar
500 palavras por minuto, ele estava digitando e lendo ao mesmo tempo. Por que que a gente, pessoas comuns, normais, não podemos ler mais do que 200 palavras por minuto? A gente pode sim. Então, para você testar quantas palavras você lê por minuto, você vai escolher um livro comum, escolher linhas cheias, ver 5 linhas cheias, contar mais ou menos a média de palavras que tem por linha cheia e ver e dividir. Soma tudo e divide pelas 5 e vai ter a média de palavras que tem no seu livro. Aí você vai colocar um cronômetro de 1 minuto, ver quantas linhas você leu e multiplicar pela média de palavras que tem por minuto. Aí você vai ter que pensar rápido para entender de novo. Mas eu acho que quem já estava aí já entendeu já. Que eu só estou recapitulando agora para quem chegou depois. Mas não é complicado não. Você descobrir a média de palavras que tem no seu livro e quantas palavras você lê por minuto. Quando eu comecei a utilizar o guia visual, como eu falei para vocês, que no meu caso eu uso muito o dedo, mas pode ser uma caneta, um marca-páginas. Quando eu comecei a utilizar o guia visual, eu senti uma evolução na quantidade de palavras por minuto que eu lia. Foi de 192 palavras por minuto para 280 depois dessa simples técnica, gente. Utilizar o dedo assim, ó. Acompanhar o meu dedo e tal. Deu uma diferença de quase 100 palavras por minuto. No fim das contas, isso pesa, gente. São quase 100 palavras a mais por minuto. Se você passa meia hora lendo, sei lá quantas palavras não dá mais. Compensa implementar umas técnicas assim básicas que não exige tanto da gente e que pode fazer uma grande diferença. Aí eu falei sobre você ler um livro por semana, dividindo a quantidade de páginas que tem no livro pelos dias da semana que você pretende ler. E se for um audiobook é mais fácil ainda, porque um audiobook é em horas, você sabe exatamente quanto tempo você vai precisar por dia para terminar aquele livro em uma semana. Muito simples. O método das perguntas prévias, que são perguntas que se você se fizer antes de começar a leitura, pode te ajudar a ter uma leitura mais direcionada e saber exatamente o que você espera daquele livro. As perguntas são: por que você quer ler esse livro? O que você espera encontrar nesse livro? Essas perguntas você pode fazer mesmo sem precisar ler em lugar nenhum. Extrai aí de dentro de você. O que você pretende fazer com o uso dessas informações que você vai obter no livro? O que você ganha lendo esse livro? E qual a informação mais importante desse livro? No meu caso, eu respondi todas essas perguntas aqui em relação ao livro que eu estou lendo no momento, que é esse aqui. Livro super importante para mim. E é isso. Ficou alguma dúvida? Eu vou responder a dúvida de Damares. Deixa eu ver aqui. Damares, você falou a leitura identifica personalidade. Como assim, Damares? Eu não entendi muito bem sua pergunta. Se a leitura identifica personalidade. Olha, no meu caso, eu achei que a leitura me ajudou a identificar melhor as personalidades das pessoas. Isso eu achei sim. Porque quando um autor cria um personagem, ele cria baseado em alguém da vida real. Então ele descreve muito os sentimentos da pessoa, os pensamentos, as reações. E acaba que nós conseguimos identificar pessoas semelhantes no nosso dia a dia. E isso pode ajudar bastante a nós melhorarmos nossa comunicação social, entende? É mais ou menos isso que você quis dizer? Vocês já acharam que a live foi muito rápida? Ou já tá bom? A pessoa é identificada pelo tipo de escolhas de livros. Amor. Tá, vou botar aqui.
me dando umas dicas. Então, a pessoa é identificada pelo tipo de escolha de livros. Laís diz que achou top, amor. Não foi rápida, não, né, Lá? A pessoa é identificada pelo tipo de escolha de livros. Bom, fala bastante sobre a personalidade da pessoa, assim, o tipo de escolha de livros que ela escolhe. Eu acredito que sim. Por exemplo, eu gosto de ler livros muito leves mesmo. Aqueles livros assim que mais me prende são uns romances, aqueles romances que parece filminho da sessão da tarde, e isso condiz muito com a minha personalidade, sabe? Quando eu não tô lendo esses livros mais leves, eu tô lendo livros assim, que agregam muito valor na vida da gente. Esses também são fundamentais para mim. Gosto bastante. Passou certinho lá. Valeu lá. Deus abençoe. Então tá, é isso que eu tenho para falar hoje sobre velocidade da leitura. Eu confesso que eu não gosto muito de muitas técnicas mirabolantes para poder melhorar a leitura, não. Melhorar a rapidez, a velocidade da leitura. Eu gosto mesmo de saborear a leitura. A minha velocidade, assim, eu senti essa diferença implementando a técnica do guia visual, mas foi uma técnica que não ficou forçada para mim, sabe? Eu descobri que ela funciona, resolvi passar adiante. Vocês façam o teste se vai funcionar com vocês também, mas ficar assim, força o olho, vira olho para lá, vira olho para cá. Eu ainda não tive paciência para fazer esse tipo de técnica, não. Então é isso, gente. Deus abençoe todos vocês que participaram da live. Muito mesmo. Gostei muito de ter vocês aqui. Damares, Lucas, tia Deb, tio Fê, minha mãe, Clara, Jaque, todo mundo que veio. Deus abençoe muito a todos vocês, tá bom? Eu já vou encerrar já. E logo tem mais lives, com certeza. Tia, a leitura no celular é mais rápida. Sabe por quê? A gente passa a página muito rápida. Querendo ou não, no final, isso aqui pesa, sabe? Isso acaba demorando um pouquinho mais. E o olho da gente, isso eu descobri lendo esses livros de leitura dinâmica. O olho da gente, ele corre muito mais rápido, por exemplo, no celular, né? A gente termina uma linha muito rápido, então a leitura fica mais rápida sim. Eu acho. Eu acho não, é verdade, fica assim. Não é nem achar não, ela realmente fica mais rápida no celular. Eu senti essa diferença, não sabia a explicação lógica, mas depois eu descobri que é por isso, por causa que a base fundamental da leitura dinâmica é a rapidez que o olho corre de uma linha a outra. Então, se o olho corre muito rápido e chega no fim, aí você lê mais rápido e na hora de passar a página é um toque, é um trisco, né? Então, você passa a página bem rápido também. Então é isso, gente. Deus abençoe muito vocês e até a próxima live que vai ser muito em breve. Não sei ao certo dia. Deixa eu ver, hoje é quinta, deve ser na terça. Terça que vem. Mas eu não tenho certeza não, eu vou postar nas stories. Deus abençoe todos vocês e boa noite e muito obrigada por terem vindo.